Hello! Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu demorei 7 centenas de anos para fazer este vídeo, porque eu ainda estava um pouco relutante sobre isso, porém, vou fazer na mesma. E vou deixar vocês adivinharem o tema. Saci Pererê, né? Eu me desfiz de tudo, mas esse gorro é muito quentinho, eu ainda não consegui. Então vamos colocar ele pra trás e vamos fingir que é... Ai, não sei, ainda me sinto mal, não dá. Ok, tá bom? Melhor? Quentinha. Então, pessoas queridas que votaram ali na enquete no Instagram, dizendo que gostariam sim de saber a respeito das questões do Natal, por que eu deixei de comemorar, logo eu, justo eu, a senhora natalina, a senhora que quando estava solteira dizia para o pai dela que quando saísse de casa ela ia colocar pisca-pisca até em volta da privada, porque ela queria luz na casa inteira, a senhora que disse que ia colocar uma árvore de Natal em cada cômodo da casa, a senhora que a primeira coisa que ela fez quando casou foi botar uma árvore de Natal na casa dela, porque na casa dos pais dela era proibido. Esta senhora aqui, simplesmente deixou de comemorar o Natal do dia pra noite. Do dia pra noite, olhou as coisinhas, lixo, taquei tudo no lixo. Então, o que foi que motivou, Mariana? Uma vida de oração, queridos. Basicamente foi. Esses últimos anos eu tenho me dedicado um pouco mais a aprender a palavra de Deus e orar e me consagrar, dedicar a minha vida toda. E eu pedi para que ele falasse comigo e me mostrasse coisas que eu fazia que o desagradavam e eu abriria mão mesmo que não gostasse. Mas isso foi uma coisa que foi assim tão espontâneo que ele não precisou nem não fiz nem assim a contragosto, não fiz, não foi assim, olha, eu tava fazendo um devocional um dia e aí eu li um versículo e esse versículo ficou na minha cabeça, que assim que eu acabei de ler o versículo, isso me remeteu direto para minhas comemorações do Natal, mas foi assim, direto. O versículo não falava sobre festas pagãs, o versículo não falava sobre o Natal, porque não tem Natal na Bíblia, o versículo não falava sobre nada específico de comemoração do aniversário de Jesus Cristo, que no caso não é, mas não falava sobre isso. Era um versículo sobre outra coisa, e que na hora que eu li, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Natal, e eu me senti assim... Foi um sentimento que na hora... Sabe quando você é culpado de alguma coisa e alguém te acusa? E você se sente culpado? Você se sente... Alguém te incrimina e você se sente um criminoso porque você sabe que você fez o crime? Não sei se você já fez alguma coisa desse tipo. Por exemplo, mentir e ser pego na mentira. Tu já fez isso? Foi essa sensação, assim, de ser pego na mentira. Porque parece que eu tava mentindo pra mim mesma o tempo todo, a vida toda. Dizendo pro meu pai, cala a boca, você não sabe de nada, você tá velho gaga, você não sabe das coisas, entendeu? Você tá falando aí que é errado, que isso, que aquilo. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Essa frase maravilhosa que impulsiona nós cristãos a pecarmos o tempo todo. Porque não tem nada a ver. E aí, enfim... foi uma coisa muito espontânea. Ninguém me falou nada, não li em lugar nenhum. Foi um versículo que na hora eu pensei sobre o Natal, na hora eu me senti assim, nojenta. Eu fiquei com nojo, me deu assim, me deu repulsa. E eu não tinha outra coisa pra fazer senão jogar fora tudo. Joguei. Ficou só esse gorrinho, pra não ficar apenas em minhas palavras. Eu fiquei com esse gorrinho porque ele é muito quentinho. Porque aí eu posso dormir com ele. Mas quando eu me vejo com ele, eu não consigo. Então é capaz que ele também vá pro lixo. Estou pensando ainda. Mas ele é muito quentinho, ele é tão bom de dormir. Enfim. Foco pro que é o foco? O foco é o quê? O foco é, vocês me perguntaram o que foi então, Mariana? O que aconteceu? Primeiro a gente vai começar pelo começo. O começo é o quê? Todo cristão sabe que o Natal não é o nascimento de Jesus, certo? Porque se você não sabe disso, então você faltou na escola dominical.
Vamos começar por aí. Você faltou na escola dominical, você faltou na catequese, você faltou alguma coisa assim. E que também não é uma data aleatória. O Natal é nada mais, nada menos do que o Halloween que a igreja trouxe pra dentro da igreja. Basicamente, era assim, olha, tem aqui uma festa pagã que as pessoas comemoram fazendo sacrifício para outros deuses e oferecendo os seus primogênitos para uns deuses, mas essas pessoas não querem vir para a igreja nos dar o dízimo. O que a gente pode fazer por elas? Ah, vamos botar um feriado aqui no mesmo dia? A gente bota aqui uma festa no mesmo dia e assim elas trazem o sacrifício pra cá. E aí esse sacrifício não precisa mais ser os filhos dela. Agora esse sacrifício pode ser o dinheiro delas. Elas pagam pra gente e a gente aceita esse sacrifício delas, entrega uma bênção e seja o que Deus quiser, a gente engana eles assim. Beleza? Fechou? Fechou. Todo mundo combinadinho lá, os romaninhos tudo combinadinho e botou isso aí na igreja. Aí disseram que o Natal era de nascimento de Jesus. Mas ele não nasceu ali, ninguém sabe que dia que ele nasceu, ninguém sabe. Mas nada mais, o Natal nada mais é do que uma festa pagã. Nem era uma festa, era um dia, nunca foi uma festa, é um dia em que as culturas pagãs ofereciam sacrifício a outros deuses. Existem registros históricos de sacrifícios ao deus Sol, porque calhava no dia dos ai, meu Deus, são 7 dias para conseguir falar essa palavra. Solstício. Thanks. Eles ofereciam sacrifícios ao Deus Sol no dia do solstício, que era o dia 25 de dezembro. Que coincidência. E na Bíblia nós temos relatos de sacrifícios ao Senhor Deus Moloque. Como era feito esse sacrifício, Mariana? Eu vou deixar uma imagem para vocês bem ilustrativa. Talvez vocês pensem em alguém que seja parecido, talvez não. Vou deixar aí, vai ficar aí. Vou explicar como é que funcionava. Esse sacrifício para o Deus Moloque. A pessoa pegava o seu neném primogênito, o seu filho querido, o primeiro filho nascido, e aí tinha uma estátua de Moloque com uma bacia em seu colo. Em seu colo, essa bacia, esta criança era sacrificada. No colo do Deus Moloque, no colo do Deus Moloque, sacrificava a criança. Isso aí era o Natal. E aí a gente então fala, mas não tem nada a ver, porque a gente ressignificou tudo. E eu tinha isso na minha cabeça, que tudo bem porque eu havia ressignificado tudo, e já que então agora pra mim tudo girava em torno de Jesus, né? Que a estrela era a estrela de Jesus, o pinheiro é Jesus, e as luzes é Jesus, e as comidas são Jesus, e o pecado de gula que come solto no dia do nascimento de Jesus também é tudo pra Jesus, tudo pra Jesus, Jesus, então tudo bem. E aí eu li uns versículos lá no Antigo Testamento, eu não lembro exatamente qual foi o versículo, não consigo encontrar. Eu não lembro qual foi o versículo, mas aí eu li um versículo que falava sobre como naquele tempo, quando haviam guerras e um povo dominava sobre o outro, tinha-se o costume de esse que venceu recolher as coisas do povo antigo. Então ficava-se com algumas, se sobrevivessem, ficava com as mulheres como escravos, ficava com o ouro, com a prata, pegavam os deuses deles, os ídolos, e derretiam o ouro para poder ficar com a coisa, ou às vezes pegavam os deuses e passavam a adorar esses deuses, enfim. Tinha toda essa questão de pegar, né? Eu esqueci o nome disso, mas pronto, tem um nome. E aí pegava pra você, como se fosse o prêmio da vitória. Então eles pegavam o prêmio da vitória pra eles. E aí várias passagens, todas as vezes que o povo de Israel ia lutar contra alguém, a ordenança de Deus era o quê? Não fica com nada deles, não fique com os ídolos deles, eu não quero nada que tenha sido oferecido. Em vários momentos o próprio Deus manda o quê? Manda derrubar as colunas dos ídolos. Não era para pegar o ídolo e derreter e oferecer o ouro como dízimo, porque ele não ia aceitar, porque foi oferecido para outros deuses. Ah, Mariana, mas outros deuses não existem. Ok, Deus chama esses deuses de demônios. Tá acompanhando o fio da meada? Então, mas isso é no Antigo Testamento. Jesus Cristo veio e fez tudo novo. Ai, como vocês são iludidos. Então eu vou aqui no Novo Testamento pra você, tá bom? Olha aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10,
tá? Que eu vou no Novo Testamento pra você, tio Paulinho. Tio Paulinho escreveu aqui pra gente. Tio Paulinho disse assim, como eu disse? 1 Coríntios capítulo 10, eu vou começar aqui pelo versículo 17 pra vocês, tá? Vou ler assim de contínuo. Pode ser que a linguagem dessa Bíblia aqui seja um pouco diferente, porque ela é um pouco diferentinha, não sei, alguém quis renovar, não sei porquê, mas enfim, é a mesma coisa. O contexto tá igual, que eu já conferi com outra, beleza? Beleza, Creuza? Beleza, então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão, Jesus, tá? Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Ou seja, o que tio Paulinho tá querendo dizer aqui? Tio Paulinho tá dizendo pra gente que as coisas que são oferecidas a ídolos, os ídolos não são nada, os ídolos não existem, não existem os deuses dos ídolos. Mas esses ídolos são o quê? Eles são demônios. E aí essas coisas que são oferecidas para demônios fazem parte da mesa de quem participa com eles. E o Senhor não tem parte com essas coisas que foram sacrificadas para demônios. Ou seja, não existe nada a ver, mas eu ressignifiquei. Não existe ressignificar uma coisa que foi oferecida para um demônio. O Senhor não quer. Ele quer coisa nova. Ele quer que você ofereça para ele o que é dele. Ele não quer que você ofereça para ele o que você tirou de alguém. Ele não quer que você vá buscar na casa do outro o ídolo dele, derreta e ofereça esse ouro. Ele quer que você ofereça para ele o seu ouro, a sua novidade. Ele não quer que você ressignifique uma festa. A Bíblia tem um montão de festa que Deus manda Deus manda Israel comemorar perpetuamente, ou seja, até Jesus voltar. E é provável que quando ele voltar a gente continue fazendo essas festas. Existem festas que o próprio Deus colocou pra gente comemorar, pro povo de Israel comemorar. E por que a gente não comemora então essas festas? Pra que a gente vai pegar um dia que não é uma festa, um dia de sacrifício para um demônio, e a gente vai pegar e falar, então vamos comemorar Jesus nesse dia aí. Com 365 dias no ano, a gente vai comemorar no dia 25 de dezembro? Há algo de errado? Não, tá certo. Tem tantas outras coisas que se você estudar a história e a origem, você vai descobrir que você vai ter que parar de fazer. Tantas outras coisas. Mas enfim, tá bom? Eu só não queria ficar apenas em minhas palavras, eu enrolo bastante, temos aí quase 15 minutos de vídeo, mas é isso que eu queria deixar aqui pra meditação da igreja. Vocês perguntar, então eu tô dizendo. Eu tô querendo dizer que todo mundo que comemora o Natal é pecador e vai pro inferno? Não. Eu tô querendo dizer que se a sua mente se abriu para esse conhecimento, a partir de agora você fizer, você é que não está se abrindo para receber a palavra do Senhor. Mas enquanto você não... Deixa eu tentar colocar isso em palavras que não sejam entendidas de forma ofensiva, porque não é. Eu tô querendo dizer assim, se... Por exemplo, eu entendi isso do ano passado para cá. Até então, eu não estava fazendo isso com um olhar... Eu não tinha esse entendimento de ter esse conhecimento para poder tomar uma decisão certa. Então, eu estava agindo como, por exemplo,
os filhos de Israel, a gente chama de filhos de Israel, que são o quê? Os descendentes do povo que foi ensinado e que não foi ensinado porque Israel se transgrediu todo, e aí os filhos foram aprendendo a corrupção e tudo mais, e foram seguindo outros deuses, e foram seguindo costumes pagãos, inclusive. Tem um momento em que depois Israel volta para Jerusalém e eles encontram a Torá e o rei ensina a Torá para o povo, e aí eles começam a aprender como agir conforme a vontade que Deus tinha para o povo de Israel. Então eu vejo que a gente, quando não está aberto a essa informação, quando a nossa mente não está aberta a receber uma informação nova, o nosso coração não está aberto a receber uma informação nova, a gente não está disposto a abrir mão do que a gente gosta de fazer, a gente não está disposto a se indispor com as pessoas por conta de algo assim. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque ele não pede a mesma coisa para todo mundo, entende? Tem algumas coisas que são pedidas para todo mundo. Outras coisas são pedidas para todo mundo, mas não são cobradas de todo mundo. Então eu acho que essa é uma dessas coisas que talvez... Eu não sei, só tô falando de mim. Talvez não seja cobrada de todo mundo. Ou talvez seja, porque tá na Bíblia, cabe a gente ler, estudar e se informar. E se a gente não para ler e estudar e aprender, a gente é que tá errado? Não sei. Isso aí cabe a Deus decidir, não sou eu, né? Eu, que sou apenas um ser humano, eu não julgo errado as pessoas que não se informaram a respeito. Eu já não acho correto a pessoa que sabe a respeito e mesmo assim insiste que não tem nada a ver, como eu fazia. Entende o que eu tô querendo dizer? Tá confuso. Às vezes eu sou meio confusa pra falar as coisas. Mas enfim, olha, vocês perguntaram o que foi a motivação de eu não comemorar mais o Natal. Basicamente foi isso. Eu entendi que não é pra mim. Ah, Mariana, mas a sua igreja comemora e se enfeita. Cada um, né? Cada um no seu quadrado. Já dizia uma musiquinha antiga aí, cada um no seu quadrado. No meu quadrado, eu entendi que não é correto, que não devemos fazer. Assim como tem outras coisas que a igreja evangélica faz e que são consequências de coisas que vieram ali do catolicismo e que de fato não tá distorcido da Bíblia. Não é tudo que a igreja evangélica faz que eu sou obrigada a concordar. A partir do momento que eu li isso daqui, né, conhecereis a verdade vos libertará, eu não sou obrigada a concordar com todas as doutrinas que uma religião ensina, porque quem está ensinando é a religião. Eu tenho que concordar com as doutrinas da Bíblia. Mas enquanto eu faço parte dessa religião e eu aceito estar ali dentro daquela igreja, daquela dominação, daquele ministério, debaixo da unção daquele pastor, eu sou obrigada, sim, a obedecer todas as leis e as regras que tem lá, tá bom? Mas não é esse o assunto. Eu mudei de assunto já. Não é isso que eu quis dizer. A gente tava falando do Natal. E aí tá aí a explicação do porquê que eu não comemoro mais o Natal. Qualquer dúvida, tá? Não me manda mensagem, lê a Bíblia. Beijo, tchau!